Graça e paz, amados, querida igreja, meditando na palavra do Senhor, em torno dela, que bênção que é isso. Salmo 46, 11 versículos. E peço aqui os irmãos, e faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Orando mais uma vez, amados. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que é viva e eficaz e que ilumina, ó Pai, a nossa vida, o nosso entendimento e traz paz, ó Pai, ao nosso nessa manhã. Fica conosco, Senhor, e que a Escritura, ó Pai, a Tua santa palavra cada vez mais encontre guarida no nosso coração. Que possamos buscá-la, que possamos estudá-la, que possamos guardá-la, ó Pai, no nosso próprio coração. Perdoa os nossos pecados, nos guarda, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, e probabilidades. A gente lida com isso o tempo todo. Eu posso até tentar adivinhar o que os irmãos já estejam pensando aí. Queridos, nós lidamos com as expectativas, elas rondam a nossa vida, cada dia, cada momento que atravessamos, esse momento que estamos atravessando no nosso país, são expectativas, e tudo que nos envolve, a nossa própria vida, a nossa igreja, a nossa família. A gente já está pensando na construção, na reforma, né, pastor? O que vai ser? Vai cair tudo isso aqui. E a gente trabalha com tudo isso a cada momento na nossa vida. A guerra vai acabar, o dólar sobe, desce. Eu posso investir. Eu tenho recursos, as contas para pagar. Talvez tenha gente até pensando assim: será que o Brasil ganha a Copa? Enfim, queridos, as expectativas e as probabilidades, elas rondam o nosso coração. E muitos salmos, a gente vê, e a Bíblia, ela trabalha com isso também. Grandes heróis da fé. Davi, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. O próprio Salmo que nós lemos, ainda que a terra se transtorne. A grande verdade, meus queridos, é que nem eu, nem você sabemos o que vai acontecer. Alguém sabe? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Deus sabe. E por isso que esses filhos de Corá, aqui nesse salmo, eles vão lidar com tudo isso. Sabe onde, queridos? Na presença de Deus. É em Deus. É em Deus, é na manifestação do seu poder, é na sua ação soberana nesse universo. Será que eu não posso usar as minhas ideias? Será que eu não posso executar da minha maneira os meus planos? Não, amados. Não. É em Deus. É em Deus e na sua presença que nós podemos lidar com o tempo presente, com o tempo futuro, com as expectativas,
que envolvem a nossa vida, a cada dia, a cada momento. E nós temos lições preciosas aqui nesse salmo, amados. Nós temos lições preciosas. Por que em Deus? Por que é na sua presença que a gente pode tratar dessas questões que abalam tanto o nosso coração? Nos trazem medo, pavor, nos trazem preocupação, talvez noites mal dormidas. Por que em Deus? Em primeiro lugar, queridos, porque só Ele socorre. Porque Ele, somente Ele, é refúgio e fortaleza. E é isso que os filhos de Corá expressam aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. E a ideia aqui, queridos, de refúgio é o lá dentro, é o nosso interior, é onde nós estamos, é o nosso coração. Deus, somente Deus é refúgio. E fortaleza é a ideia que nós estamos cercados pelo poder de Deus, pela graça de Deus. O Salmo 125 expressa isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor está em volta de seu povo. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Querido, só Ele é socorro, bem presente. Já experimentou isso na sua vida? Com toda certeza, eu e você. Quantas vezes experimentamos isso na nossa vida, amados? E isso não vai mudar. Porque Deus não muda, porque Deus é fiel. Então nós podemos lidar com as expectativas na presença de Deus, nunca longe de Deus, na presença de Deus, porque só Ele é socorro, só Ele é refúgio, só Ele é fortaleza. Lembrando um pouquinho aqui de Lutero, nos seus questionamentos, na palavra de Deus que ia transformando ali o seu coração, e naquele castelo, o que ele cantava ali? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. E aí lá no final ele vai dizer: se temos de perder família, bens, prazer, querido, se tudo se acabar, e se a morte chegar? O que ele vai dizer? Com Ele reinaremos. Queridos, essa é a nossa base de fé, esse é o nosso pilar de fé. Então nós lidamos com as expectativas dessa vida, com as probabilidades, com aquilo que vai acontecer, na presença de Deus, porque só Ele é refúgio. E esses filhos de Corá continuam cantando e falando aqui: portanto, a gente precisa temer, queridos? De maneira nenhuma. Portanto, não temeremos. Ainda, olha a expectativa aí, que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas se tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A terra muitas vezes tem dado esses lances, né? Os tsunamis por aí.
a terra parece que está meio que de cabeça para baixo. Mas ainda que tudo isso aconteça, ainda que venham tribulações sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, nós não temeremos. E a experiência dos filhos de Corá aqui, na presença de Deus. Em Deus, amados. Em Deus. Mas há uma segunda lição que nós vemos aqui nesse salmo. Nós podemos, queridos, lidar com essas expectativas todas que nos rondam na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está no controle. E os versos seguintes vão dizer assim, verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Os filhos de Corá estão pensando aqui, sabe onde? Jerusalém. Eles estão dizendo assim, há um rio lá. E a graça aqui da poesia hebraica, exatamente essa. Há um rio ali. Sabe o que isso significa, queridos? Bênçãos. Bênçãos do Senhor. Nas bênçãos pode cair o mundo, mas eu e você, na presença de Deus, podemos dizer assim: eu estou em paz. No meio do povo de Deus, na cidade de Deus, as bênçãos do Senhor, a sua graça se manifestando, a sua misericórdia se manifestando, ao seu poder atuando a cada dia da nossa vida. Há um rio cujas correntes não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não há gado nos currais. Todavia, na sua experiência com Deus, na sua torre de vigia ali, que ele ficava esperando a resposta de Deus, todavia eu me alegro no Senhor. No meio da cidade de Deus, do povo de Deus, existem as bênçãos do Senhor. Eu e você, a cada dia da nossa existência, nós temos provado isso. Nós lemos logo de manhã: provai e vede que o Senhor é bom. E aí nós lemos também: bem-aventurado o homem que o quê? Nele se refugia. Então nós lidamos com as expectativas, queridos, porque Deus está no controle. E Ele vai fazer o que tem para fazer. Verso 5 nos diz assim: Deus está no meio dela, dessa cidade. Queridos, o Senhor está no meio, o Senhor está no centro. Deus está atuando e trabalhando a cada dia na nossa própria vida, no nosso coração, tratando da nossa vida, cuidando das expectativas que muitas vezes nos tiram o sono, das preocupações dessa vida, do que vai acontecer. Deus está no meio. E diz o texto aqui, os filhos de Corá, na presença de Deus, Deus a ajudará desde antemanhã.
Queridos, enquanto dormimos, Deus está cuidando do que vai acontecer em várias questões. Estou pensando aqui só no nosso país. É a nossa vida, irmãos. É a nossa caminhada. Deus a ajudará desde antemanhã. E ele fala, né? Bramam nações, reinos se abalam. Só a gente ouvir as notícias mundiais, queridos. Mas diz o texto aqui, os filhos de Coré na presença de Deus, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus se manifesta, queridos. E a expressão de fé desses filhos de Corá, na presença de Deus, em Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, Deus reina soberano sobre esse universo. Deus ajuda e sustenta o seu povo. Deus se manifesta e opera maravilhas. O Deus dos antigos, né, que nós cantamos, cuja forte mão rege os astros na amplidão. Então, queridos, vamos lembrar do apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É a ação constante do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, do Deus criador, do Deus que em Cristo Jesus, pelo seu precioso sangue vertido naquela cruz, nos redime, nos dá nova vida. E a sua graça nos restaura. Isso são pilares da fé. Então nós lidamos, sim, queridos, na presença de Deus, com as expectativas dessa vida, porque Deus está no controle. Porque Deus está no controle. E é uma lição, queridos, maravilhosa. Eu queria terminar aqui. Nós podemos lidar com as expectativas dessa vida na presença de Deus. Sabe por quê? Porque só Ele aquieta, acalma o nosso próprio coração. E aí o verso 10 vai dizer o quê? Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse deve ser o nosso reconhecimento, queridos. Deus é Deus. Deus é imutável. Deus é Senhor. Deus é soberano. Deus é justo. Deus é misericordioso e gracioso para conosco. Por isso que os filhos de Corá, aqui na presença de Deus, faziam um convite aqui para nós essa manhã. Verso 8: Vinde, contemplai as obras do Senhor. Queridos, esse convite é para que a gente esteja cada vez mais na presença de Deus. Vinde, contemplai, chegai-vos a Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, qual que é a promessa? Eu ouvirei as suas preces, eu sararei a sua terra.
Vinde e contemplai as obras do Senhor. E é nesse sentido, meus amados, que nós nos aquietamos em Deus, em todas as expectativas da nossa vida, da nossa existência e tudo aquilo que envolve a nossa caminhada. E na sua presença a gente pode lidar com tudo isso, porque só Ele aquieta o nosso coração. Queridos, é a nossa comunhão com Deus que gera paz, que traz alegria, que traz conforto, que traz consolo, abrigo ao nosso coração. E nós precisamos buscar mais a Deus, né? Com certeza, amados. Quem sabe despertar do sono, acordar um pouco e nos voltarmos para Deus. E buscarmos mais esse Deus maravilhoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agostinho de Hipona, lá nos anos 300. Sacerdote da igreja, crente no Senhor. Ele diz assim, de uma forma assim bem contextualizada: a nossa alma vai achar descanso quando nós descansarmos em Deus. Então, na presença de Deus, termino e concluo, amados, nós podemos lidar com essas expectativas da vida, porque Ele aquieta o nosso coração, porque Ele acalma o nosso coração. E os filhos de Corá, eles vão fechar esse hino, esse cântico, esse salmo, reafirmando a ideia lá no verso 7. Repete, né? Poesia hebraica tem repetições, tem sinônimos. Por quê? Para fixar aí na nossa mente. Verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe, queridos, sua santa palavra. Amém.